Vou começar já, assim, rapidamente, só fazendo minha autodescrição também. Deixa eu botar aqui, enfim. Enfim, eu sou Ariana Nuala, né? Como alguns já me conhecem, sou assistente de curadoria aqui da Oficina Brenan. Sou uma mulher negra, de pele clara, uso um óculos, com um óculos branco. Tenho 4 piercings, argolinhas no nariz. Estou vestindo uma camisa de alça verde e carrego assim os colares aqui preto e vermelho e de miçangas, né? E aqui também um outro que é verde, vermelho e preto de miçanga com uma semente chamada Ave Maria. Tenho um cabelo curto, cacheado, e atrás de mim tem um armário de madeira e uma janela que está composta numa parede branca. Então, enfim, só dizendo para quando o Simas também e Gilson forem falar, se lembrarem de se autodescreverem e se, porventura, como a gente já viu que acontece, alguém pegar o microfone para falar também, eu peço para que também se autodescreva, tá certo, gente? É um exercício importante aqui para a gente. É isso, assim, acho que temos um minutinho. Obrigado, Ariane, pela lembrança, viu? Nada que é isso. Vou aproveitar aqui também já para introduzir o Simas. Pode ser, Gilson? E aí Pode eu sim. passo a palavra para você já, assim, é bem breve, assim. Enfim, Simas, que está aqui com a gente, Luiz Antônio Simas, né? É escritor, professor, historiador, compositor, autor, né, de diversos livros, mas do Corpo Encantado das Ruas e Dicionário da História Social do Samba, junto com Ney Lopes, né, que é um grande pesquisador brasileiro. E, enfim, sim, mas é com muito prazer, eu falo aqui em nome da oficina, que a gente está muito ansioso por esse encontro, essa conversa. Recentemente a gente teve um encontro com o Luiz Rufino, né, que é um parceiro seu também de trabalho, num outro programa que a gente tem, que é na Residência Educação. Então, espero que esse encontro seja, enfim, frutífero. A gente tem um público, maioria assim, de professores, de educadores daqui de Pernambuco, mas a gente também tem pessoas do Brasil inteiro junto com a gente, né? E que são, enfim, trabalham com a educação das diversas formas que se pode trabalhar. Então é isso, gente. Boa noite. E Gilson, agora é com você. Obrigado, Ariana. Então, boa noite a todos. Eu sou o Gilson, sou um homem negro, tenho 33 anos. Eu uso barba porque às vezes eu não tenho. Estou usando um óculos transparente, redondo, um fone preto, tenho cabelo crespo curto, grisalho, e agora eu estou no meu quarto, tem uns cartazes ali atrás e umas imagens. Então, é com muito prazer que a gente conclui esse ciclo de cosmologias com Luiz Antônio Simas. Eu fico muito lisonjeado de poder acompanhar essa conversa hoje, porque Simas me acompanhou durante muito tempo aqui em leituras. Amanhã eu vou defender o meu mestrado e Simas foi uma leitura que me acompanhou durante esse percurso e me inspirou muito a pensar questões relacionadas a outras formas de pensar o mundo e como trazer outras epistemologias para as discussões de educação, de arte e de mundo. Então, fico muito feliz de poder estar aqui nessa conversa hoje, especialmente simbólico para mim. E aí, a conversa que a gente se propõe hoje é pensar como ritualizar a vida, né? Eu acho que é uma discussão super ampla e importante para a gente, e acho que faz sentido olhar para as conversas que a gente já teve aqui, né? Lembrando de Ventura, lembrando de Siddhartha. E aí queria abrir as perguntas e abrir a noite perguntando para Simas se é possível existir vida sem rito. Eu sei que não,
mas queria que Simas pensasse aí junto com a gente a partir dessa ideia de como a vida é um rito em si. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Bom, eu sou Sim. Luiz Antônio Simas, eu sou branco, eu tenho a cabeça inteiramente raspada, tenho uma barba que já está desleixada aí há um tempinho, uso um óculos com um aro vermelho, eu estou aqui na minha sala e eu já peço de antemão eventuais desculpas, porque a minha casa é uma casa com criança, com cachorro, né? Com tudo que vocês possam imaginar. Então, eventualmente, o cachorro pode gritar, a criança pode sair jogando bola, mas eu acho que isso faz parte mesmo dos nossos fazeres, né? É bacana isso. E atrás de mim tem os quadros. Tem um quadro ali do Garrincha driblando um policial, que é um quadro do Mulambo, que é um grande artista aqui do Rio de Janeiro. Tem um quadro de Caribé, mas acima só está dando para ver um pedacinho dele. Tem um quadro da Luciana Nabuco sobre José Pilintra, o mestre José Pilintra. E eu agradeço muito o convite de vocês, da Oficina Brenan, sobretudo porque eu sou um carioca por acaso, né? Eu quase seria pernambucano, eu sou filho de pernambucano, neto de pernambucano com alagoana, mas a minha família veio para o Rio de Janeiro, eu nasci aqui, mas, de toda maneira, eu sou de uma família que saiu do Recife, mas Recife não saiu da minha família. Então, a minha avó ela passou boa parte da vida no Rio de Janeiro, mas muito vinculada ao Recife. Minha mãe é pernambucana do Recife, minha tia, meu tio. Então, para mim, é uma alegria estar conversando com vocês e, sobretudo, estar conversando também com a turma de Pernambuco e de uma porção de lugar do Brasil. E eu vou responder a primeira pergunta do Gilson. Aliás, adorei pergunta, porque eu vou te dizer o seguinte, de vez em quando as pessoas falam, vou te fazer uma provocação, e eu não gosto desse negócio de provocação, né? Eu quero falar que provocar é um negócio chato para dedéu, né? Vou te provocar. Eu acho ótimo perguntar, bater um papo, né? Conversar. Você chega numa birosca, diz que vai provocar alguém, o cara já vai quebrar um gargalo de garrafa e vai te ameaçar. Então, eu gostei da sua colocação. E você me pergunta se é possível uma vida sem rito, e você disse que sabe que não. Mas então eu vou começar falando o seguinte: é possível uma vida sem rito. Depende do que a gente chame de vida, né? Se a gente encarar a vida exclusivamente como um fenômeno biológico ou fisiológico, é possível, né? Uma vida sem rito. Aliás, esse eu acho que é um dos problemas que vem acometendo a vida como desencanto que a gente tem observado, tem acontecido com muita frequência nos nossos dias. Mas se a gente pensa a vida numa dimensão que é maior, né? A vida numa dimensão como experiência realmente, né, de liberdade do ser, a vida como uma procura dessa aventura da liberdade e tudo mais, a vida é ritualizada. Isso aí é absolutamente fundamental. O rito é crucial. Sobretudo, Gilson, a vida em comunidade é uma vida ritualizada. Não tem como a gente pensar uma dimensão comunitária da vida, uma dimensão compartilhada da vida, uma dimensão integrada da vida, sem que esta vida seja ritualizada, né? E aí é muito interessante, porque trazendo outros saberes para cá, a gente pode pensar, por exemplo, usar um exemplo, e nesse sentido eu concordo com você, a vida como uma experiência de risco e plenitude, ela é ritualizada, né? A vida que não é ritualizada é a vida do desencanto. Então, eu acho importante a gente mencionar isso. Agora, o que seria rito, né, para a gente começar a trabalhar? Eu acho que, de certa maneira, todo rito ele corresponde a um certo conjunto de saberes, ele corresponde a um certo mito, né? Então, o rito, de certa maneira, ele é aquele procedimento, é aquela história exemplar que dá sentido a uma determinada comunidade. O rito, no fim das contas, ele molda condutas. O rito passa uma determinada mensagem para o grupo, né? O rito conta uma determinada história nos corpos, nas sonoridades. O rito, portanto, tem essa dimensão bonita, porque a gente tem um mito. Aí eu vou só dar um exemplo aqui, vou trazer para as culturas de terreiro, que são aquelas que eu conheço um pouco melhor. Você tem um mito, né? Você pode pegar, por exemplo, o mito das águas de Oxalá, a Omi Ochala.
Diz esse mito, essa história exemplar, essa perspectiva poética, né, da experiência de mundo, que Oxalá um dia resolveu visitar Xangô no reino de Oió. Isso não é o rito, é o mito. E aí Oxalá consulta o Babalaô, o oráculo, e o oráculo vira-se para ele e diz: faça isso, mas antes você, por favor, faça uma oferenda a Exu. Mas Oxalá, se sentindo, digamos, muito senhor de si, resolve que não precisa fazer a oferenda. Então, Exu acaba aprontando todas as artimanhas que a gente possa imaginar ao longo da viagem de Oxalá. Exu faz Oxalá tomar um banho de dendê, Exu faz Oxalá tomar um banho de carvão, e aí Oxalá chega absolutamente imundo, sujo de dendê, de carvão, no reino de Xangô, e Exu ainda apronta a última peripécia, que é quando Exu solta o cavalo de Xangô pelo caminho em que Oxalá caminhava, né? E aí, quando acontece isso, os guardas de Xangô veem o cavalo e dizem: aquele homem roubou o cavalo de Xangô. Não reconhecem Oxalá, absolutamente imundo, e Oxalá acaba sendo encarcerado. Resumindo o mito, Oxalá passa 7 anos preso, e, por conta disso, a desgraça se abate sobre o reino de Xangô. A safra é ruim e tal. Até que um dia Xangô consulta o oráculo para saber por que é que a fome estava campeando no reino. E aí o Babalaô fala para ele: porque um homem justo foi preso. E aí Xangô corre para a cadeia para ver quem era esse homem justo que tinha sido preso. E quando ele chega lá, ele toma um susto porque é Oxalá. E aí Xangô se desespera: meu pai, Oxalá, o que lhe fizeram, meu Deus do céu? Eu lhe dou o meu reino para que o senhor me perdoe, o meu reino é seu, o senhor quer o reino? Aí Oxalá vira-se e diz de uma forma muito bonita: não, eu quero algo que é maior do que o seu reino. Eu quero um banho com água limpa e eu quero uma muda de roupa branca. E aí todos banham Oxalá, Oxalá veste uma muda de roupa nova, e Airá, um serviçal de Xangô, bota Oxalá em seus ombros e leva Oxalá de volta ao reino de Egipô. E aí, quando Oxalá vai entrando no reino de Egipô, o povo canta: Efururu onhenhe, babá, quem é Legipô? Ele ni fala motiuá, babá, ejiborere motiuaô. E aí todos recebem Oxalá cantando. Isso é um mito. Agora, esse mito é ritualizado dramaticamente nas cerimônias das águas de Oxalá. Ao mesmo tempo, esse mito é ritualizado no cotidiano dos filhos de Oxalá, que, por causa desse mito, não comem comida com azeite de dendê. Por causa desse mito, eles evitam chegar perto do carvão, preservam a roupa imaculadamente branca. Então, o mito é um conjunto de histórias exemplares fundamentadas na ritualização da vida, para que a comunidade relembre sempre dessas histórias, para que a comunidade veja nessas histórias exemplares histórias que servem como modelos de conduta e histórias que estabelecem sentidos para as práticas cotidianas do mundo. Isso é muito bonito. Então, as sociedades rituais, elas têm essa dimensão com os mitos primordiais. Elas têm essa relação com a ancestralidade. E aqui vale lembrar do seguinte: ancestralidade não é aquilo que é antigo. Ancestral é aquilo que é contemporâneo. Todo o pensamento ancestral, ele só é ancestral porque faz sentido para o presente. Aquilo que deixa de fazer sentido para a nossa vida passa a ser antigo, não é mais ancestral, né? Então, os ritos, a ritualização da vida, ela se fundamenta em certos mitos, em certas histórias exemplares, e eu acho isso fundamental. Só temos um problema aí, e aí eu encerro essa primeira questão. O mito que não é ritualizado, ele se perde. E o rito que não está vinculado a alguma história exemplar, ele é desprovido de fundamento. Por isso é necessário que a gente faça um mergulho, né,
no rito, um mergulho no mito, para que a gente possa construir a vida. Por último, eu estou falando, evidentemente, aqui da relação entre mito e rito, né, nas comunidades de terreiro. Eu estou falando disso. Mas a gente pode pensar também numa ritualização da vida como um exercício cotidiano de prática do mundo, né? Então, a vida pode ser ritualizada nos balcões de botequins, a vida pode ser ritualizada nas encruzilhadas, a vida pode ser ritualizada nas esquinas, a vida pode ser ritualizada nas praças, nas rodas de samba, a vida pode ser ritualizada de inúmeras maneiras, né? Porque isso é absolutamente fundamental, isso é absolutamente crucial. Por isso é que eu digo o seguinte, a vida como um mero fenômeno fisiológico ou biológico, ela pode ser vivida sem o rito. Agora, a vida como dimensão de experiência do ser no mundo, né? Buscando alguma coisa a mais, essa aí, evidentemente, é ritualizada o tempo inteiro. Desprovidos do rito, nós somos muitas vezes desprovidos de sentidos que nos mobilizam no exercício cotidiano de viver. Obrigado, Simas. E eu vou mudar um pouco a ordem das minhas perguntas aqui, porque como você trouxe esse Itan de Oxalá, eu fiquei lembrando de uma fala do professor Marcelo Campos, que sobre os Itãs, né, que é uma prática muito comum, né, de contar as histórias, né, os mitos dos orixás nos terreiros, e como essas histórias, elas são histórias vivas, né? Elas são histórias, elas não estão realmente no passado, elas fazem parte ali do cotidiano, de uma ancestralidade super presente, e tem uma questão que eu acho que é muito importante quando você compartilha isso com a gente, que é a questão da palavra. A palavra, o canto, a voz, o enigma, né? Tudo que sai da boca existe uma dimensão muito importante aí, compartilhada com o Exu, mas esse ato da criação pelo dizer, né, pelo contar, pelo transmitir, eu acho que é um elemento super importante para a gente pensar essas intelectualidades de terreiro e como a vida se mantém a partir da palavra, né, a partir da boca, disso que se constrói nessa troca airada, né, do que se projeta com a boca. Então, se puder falar um pouco para a gente sobre isso. Isso é muito curioso, né? Porque as culturas de terreiro, e eu vou te dizer uma coisa a partir da minha experiência pessoal, né? Eu sou um sujeito que cresci dentro de um terreiro. Na verdade, a minha avó saiu de Pernambuco, veio para o Rio de Janeiro e abriu um terreiro aqui no Rio de Janeiro, que é um terreiro ligado ao Xangô do Recife. Minha avó foi iniciada na Água Fria, aí no Recife, né? Veio para o Rio de Janeiro, abriu a casa dela. E eu cresci numa família em que o livro não estava presente. Eu sou o primeiro da minha família que terminou o ensino médio e entrou para uma universidade. Então, eu cresci sem livros. A minha casa não tinha biblioteca, né? A minha família não tinha um letramento que fizesse dela uma família entusiasmada pelo livro, ou que passasse aos netos, aos filhos, o amor pelo livro. E eu amo profundamente os livros, e eu não consigo conceber minha vida sem os livros, e eu dou livros para o meu filho e escrevo livros. Mas eu fui uma criança sem livros, né? Tanto que, quando uma vez me perguntaram, no jornal, acho que foi no Estado de São Paulo, qual foi o livro que marcou a minha infância, eu fui muito sincero, falei nenhum. Por outro lado, eu aprendi a contar história dentro de terreiro, e eu aprendi a contar história, sobretudo, ouvindo tambor, né? Também, porque eu era muito novinho, eu fui dedicado ao tambor. Então, o meu repertório, se não foi um repertório do letramento do livro, ele foi um repertório dos aguerés, das cabulas, das avamunhas, do sató, do corinheuê, do alujá, do tonitobé, né? Desse pluriverso sonoro que é representado pelo tambor. E, além disso, pela contação de histórias. A minha avó era uma senhora semi-analfabeta que, entretanto, contava histórias maravilhosamente bem, porque ela, fundamentalmente, contava as histórias de terreiro. E, nesse fundamento da transmissão do saber, a palavra é absolutamente crucial.
A ponto de muita gente dizer assim, mas as sociedades originais ou africanas, elas não chegaram ao livro. E aí eu faço aqui uma pequena provocação. Talvez não tenham chegado, num certo momento, ao livro porque não precisaram disso. Afinal de contas, as sociedades que criaram o livro, criaram porque se esqueciam. E as comunidades de terreiro, elas não se esquecem. Porque as histórias o tempo todo vão sendo renovadas, vão sendo contadas, vão sendo vivenciadas, vão sendo experimentadas, e isso vai acontecendo o tempo todo. Então, a transmissão do saber pela palavra é absolutamente fundamental. Além disso, existe um outro componente, que é um componente de ordem espiritual, e que é fundamentado na ideia de que o axé, a vivacidade, a capacidade de realização, ela exige a enunciação, ela exige o sopro, ela exige essa sonoridade que é expressada, né? Então, são sociedades que se fundamentam na arte de dizer, na arte de falar, na arte de contar, na arte de lançar os seus enigmas. São sociedades que vinculam a palavra às corporeidades, vinculam a palavra às sonoridades. Muitas vezes, aí já temos uma encrenca numa dimensão enigmática, porque a palavra, ela nem sempre serve para tornar evidente, mas ela muitas vezes serve para dizer que ali existe um enigma. E um enigma que muitas vezes não vai ser desvendado pelo repertório da palavra, mas ele pode ser desvendado pelos repertórios corporais, pelos repertórios sonoros, né? Pelos meneios de corpo. Então, essa dimensão é fundamental. E aí é que eu digo o seguinte, chego ao ponto que eu queria diante da tua ótima questão. A palavra é corpo para as comunidades de terreiro. A palavra tem corporeidade, porque tudo aquilo que você anuncia, de certa maneira, se fundamenta numa dimensão de corporeidade, porque se materializa nas relações que nós temos entre nós, naquilo que nós fazemos. Então, há uma dimensão de palavra-corpo que é absolutamente fundamental. É por isso também que temos que saber o que vamos enunciar, né? Os enunciados são muito importantes, para que a gente não caia naquilo que a gente chama de gastura da palavra, aquela palavra que é gasta. E isso não está só dentro dos candomblés, isso é uma tradição das culturas de terreiro. Quando você lança esses enigmas, quando você lança essas colocações, quando você enuncia alguma coisa. Então, essa corporeidade daquilo que se fala, e que fundamentalmente é Exu, né? Exu não é uma metáfora disso ou aquilo, é Exu. Exu é um sistema de organização de mundo. Então, aquilo que você anuncia, a esquina que você pratica, a encruzilhada que você consagra, o samba que você escuta, o corpo que dança, o corpo que baila, o tambor que toca, isto, fundamentalmente, é exusíaco. Isto é Exu. Isto é a presença corporificada do encanto da palavra como dimensão de transformação incessante do mundo. Esse é o detalhe fundamental. Daí a relevância de uma palavra absolutamente vinculada ao corpo, vinculada àquilo que você escuta, vinculada à maneira como você escuta. Então, isso é fundamental, né? Isso organiza o mundo como uma experiência insondável de beleza, encantamento e liberdade. Maravilhoso, Simas. Muito bom pensar nesse sentido. E, na sequência, eu acho que, pensando essa relação de como a palavra abre as coisas, eu lembro, eu sou filho de Ossan, e a palavra, né, é o que abre a folha, é o que faz o encantamento acontecer. O encantamento não está nela por si só, né? Existe toda uma relação dinâmica ali que faz com que o encanto aconteça. E a palavra é que produz isso. E não só nas folhas, né, nas euês, mas em
uma série de outros elementos que existem ali nas macumbas, nos candomblés, enfim, uma série de culturas afro-brasileiras e indígenas, essa relação entre as nossas vidas com a vida de outros seres que habitam também esse mundo são super importantes, né? As plantas, as sementes, os alimentos, os animais, as pedras. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre essa relação, a importância dessa relação com esses outros elementos, esses outros seres, tanto nas macumbas, né? Nos terreiros, mas também a importância disso para a vida. Isso aí é uma encrenca boa, isso aí é lindo. Aliás, você falou de Ossan e tem o seguinte, é a palavra que desperta a folha, mas é a palavra também que pode fazer a folha não despertar, né? É conhecer o canto certo. Isso é bonito. E quando eu penso em Ossan, só rapidamente para eu entrar no meandro da sua colocação, isso para mim é pedagogia, sabia? Isso aí é pedagogia. Eu, quando chego numa sala de aula para trabalhar com criança, eu penso muito em Ossan, rapaz. Ossan é um grande pedagogo. Porque esse mito que você citou, belíssimo, de Ossan, é o mito que conta, né, que Ossan recebeu de Olodumare o conhecimento sobre as folhas e a cura que a folha traz, e Ossan pendura tudo isso numa cabaça, no galho de uma árvore, né? Aí diz a versão mais conhecida do mito que Xangô ficou naquela onda de querer saber que diabo tinha dentro daquela cabaça de Ossan. Aí vira-se para Oiá, Yansan, e fala, Oiá, você que manda nos ventos, mande ventar para derrubar o galho em que Ossan guarda sua cabaça. E aí Oiá manda um vento, a cabaça cai, racha e as folhas todas se espalham. E aí cada orixá corre e pega uma folha. Ogum corre e pega o peregum. Oxalá corre e pega o saião, o dundum. Oxum vai pegar a flor do girassol, o Omolu vai pegar o fedegoso, né? Cada um vai pegar a sua folha e tal, e aí eles começam a virar para Ossan e dizer, Ossan, ó, não precisamos de você para mais nada, porque nós já temos as nossas folhas. E aí Ossan vira-se e diz, então agora despertem a folha, porque você tem que saber cantar a folha. Como é que você faz? Porque se você pega um dum-dum e canta peregum alajote tum, peregum alajote tum, peregum alaomeré, não adianta, porque você está cantando para acordar o peregum, e a folha que está na tua mão é um dum-dum. Para o dum-dum você tem que cantar outra coisa. O dum-dum, babá, perulé, o dum-dum. Aí sim, cada folha se encanta com um canto. Aí você já parou para pensar, se a gente considerar que cada aluna, cada aluno, cada educando é uma folha de Ossan. Isso é muito interessante, porque o que encanta aquela folha talvez não encante a outra folha. O que desperta de beleza aquela folha talvez não desperte de beleza aquela outra. Então, reconhecer que cada folha é uma folha é lindo, mas aí vem o grande sentido da educação de Ossan. Essas folhas todas se juntam para que você as macere, e para que da maceração da folha surja a água da tranquilidade, o omieró, a água que cura. Nosso trabalho na educação é um trabalho de maceração de folha, com cuidado, com respeito pela folha, sabendo que o que encanta uma folha talvez não encante a outra, mas sabendo também que é da água feita com todas as folhas que se encontram, né? Desse encontro do diverso, desse encontro do que é diferente, desse respeito sagrado pela alteridade, é que surge a água que cura. Isso é muito bonito, né? Então, acho que essa dimensão é uma dimensão extraordinária. Então, quando você fala de Ossan, despertou em mim imediatamente essa memória, né? Dessa pedagogia linda que Ossan tem, despertou tanto que eu esqueci qual foi a sua última pergunta. Repete para mim, Gilson. Eu sou meio doido assim mesmo, hein, gente? Minha cabeça voa demais. Mas fala, repete aí. Repito, e aproveito para reiterar que também é uma pergunta muito parecida com a pergunta da Sheila, que falou aqui no chat. Então, é a minha pergunta não, junto da com a natureza, dela. já sei, lembrei da Isso, pergunta. da natureza, das outras formas Rapaz, de vida. eu acho muito bonito isso. E sabe de onde vem essa minha perspectiva?
Eu vou pegar agora, vou falar de candomblé, não, vou falar da encantaria de Minas. Porque quando eu falo muito de encantamento, é muito curioso que de vez em quando viram para mim e falam, mas você está falando desse negócio do encantamento, do desencanto, é uma perspectiva do Weber, não é nada disso, é encantaria, é o tambor de Minas. Porque a encantaria trabalha com o princípio de que o encantado é aquele que se recusa a morrer. O encantado subverte a morte que lhe é colocada, porque o encantado afirma a possibilidade da vida. Então, a gente considera na encantaria, a gente considera no tambor de Minas, que o encantado é aquele que driblou a morte a partir da disponibilidade para viver outras experiências. Então, o encantado, por exemplo, é aquele que se transmuta num elemento da natureza. Vou pegar um exemplo básico. Um grande caboclo de encantaria é o caboclo Japetequara. Caboclo Japetequara foi um caboclo que se encantou na hora que ia morrer, mas ele não morreu, porque ele se encantou nas águas da barra do rio Arari. Então, ele é um encantado. A água do Arari é Japetequara. Ao mesmo tempo, diz o povo do tambor que quando a sucupira floresce, a flor vem, é porque Japetequara está na terra, dançando, aconchegado ao corpo de alguém. Né? Eu acho essa expressão linda para o transe, né? Aconchegar-se a outro corpo. E aí tem um canto lindo de Japetequara que diz isso. Japetequara é o índio velho brasileiro, desceu na Guma para saudar nosso terreiro. Por aqui passou caboclo, caboclo do Canindé, com seu arco, a sua flecha e a sua candeia de fé. Aê, aê, caboclo velho, da barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri. Ainda flora surrupira, ainda flora um guerreiro, ainda flora surrupira, ei, caboclo velho flecheiro, aê, aê, caboclo velho. Um ponto lindo. E aí você para pensar a ontologia do encantado. O encantado é um ser em disponibilidade para alteridade. Porque o caboclo Japetequara é ele mesmo, ele é a folha na qual ele se encanta, ele é a água do Arari, na qual ele também vive, e ele, ao mesmo tempo, é o corpo que ele escolhe para se aconchegar e dançar entre nós. Então, essa disponibilidade da encantaria, ela quebra qualquer fronteira entre o que é humano e o que é natural. Porque, no fim das contas, eu coloco para você, Gilson, uma questão que é complicada. Não é para a gente responder, não, porque ela não é respondível. Na verdade, isso é uma coisa muito interessante, né? Será que no fim das contas, aquele caboclo que baixou na folha? Ou será, no fim das contas, que é aquela folha que baixou ali? Será que o ente não pode ser a folha? O ente pode ser a folha. O ente pode ser a água. O ente pode ser o tronco de árvore. O ente pode ser a conchinha. É uma disponibilidade do ser, né? A experiência do encantamento é uma experiência de disponibilidade para a alteridade do ser no mundo. Isso é que eu acho fundamental. É a disponibilidade ontológica para você vivenciar a experiência da alteridade. Como uma experiência que te forja também. Porque você só é na encantaria a partir da possibilidade de ser também uma outra coisa. Não há fixidez na encantaria. Nós somos disponíveis para a folha, nós somos disponíveis para a pedra, nós somos disponíveis para a areia, nós somos disponíveis para a água. Nós estamos inseridos nessa ontologia plural, que é extremamente bonita, né? Então, a encantaria, ela traz essa dimensão
absolutamente fascinante, que arregaça, que quebra, que rompe fronteiras, que não estabelece mais limites entre aquilo que é natureza e aquilo que é humano. Porque o que é humano pode ser a folha, porque o que é humano pode ser o rio. Esse é o segredo da encantaria. Japetequara é tudo isso ao mesmo tempo. Dona Toia Jarina, a bela turca, irmã de Mariana e de Rondina, né? Filha de Dom João de Barabaia, as 3 princesas da Turquia, da encantaria, Dona Toia Jarina se encantou numa flor de laranjeira. E é por isso que a gente canta para Dona Toia Jarina, né? Uma coisa que é belíssima. Essas são comunidades que vivenciam a vida pela experiência do canto. Então, o canto é texto, né? E aí, Dona Toia Jarina, a gente canta isso. Toia Jarina é flor do mar, ela é a flor da laranjeira, é a flor do mar, flor do mar, Jarina é flor do mar, flor do mar, Toia Jarina é flor. Ela é o que quiser ser, né? Essa disponibilidade do ser, essa integração entre o que é humano e o que é natural, né? É o fundamento da encantaria. E eu acho que a encantaria diz muito para a gente, é muito sofisticada, né? A ontologia da encantaria. E é bonito. Mesmo que não foi... Eu gosto de coisa bonita, rapaz. Você fica falando de cosmologia, cosmogonia, vou falar uma coisa muito sincera para vocês. Eu sou um sujeito que a minha preocupação, sabe o que é? É com a experiência da beleza do ser no mundo. Então, eu gosto de coisa bonita. Eu gosto de coisa bonita. Eu não sou um acadêmico, eu não tenho e respeito profundamente, dialogo profundamente com os acadêmicos e tal, mas o meu caminho vai mais pelo caminho da poesia, vai mais pelo caminho do canto, até porque eu acho que tem certas situações em que a prosa morre. E aí a tua maneira de penetrar nesse universo fabuloso, ela passa por 2 coisas. Ela passa pelo corpo e pelo poema. E aí é brabo. Sim, mas tá todo mundo aqui encantado com as suas palavras. Nada, a gente Eu está acho cantando que aqui, eu gosto de cantar. tá todo mundo pedindo para você cantar no final, mas eu acho que vai cantar a fala Não, inteira. Então, a gente não, é não... porque eu acho. A gente tem também, só falar uma coisa, Gilson, que é importante, a gente tem que pensar numa ampliação textual, que eu acho importante. Deu uma travadinha aqui, foi eu ou foi você? Você travou um pouquinho para mim, mas voltou já. Agora está legal, mas já está legal aqui, estou te ouvindo. Beleza, vamos lá. Então, mas queria seguir aí nesse fluxo de confusão, como um ser encantado pode ser a folha, e a folha pode ser o ser encantado, e como a gente também se relaciona nesses universos, né? Eu fico pensando muito que esses temas, né, os terreiros, esses espaços, né, onde muitos saberes são compartilhados, não existe um momento em que você aprende, né? Como a gente tem na nossa sociedade ocidental, organizada, dividida, em que você vai para a escola e ali você aprende, ou você vai para a universidade, ou vai fazer um curso. Então, a gente secciona a vida e a gente tem delimitações dos lugares de aprender e os lugares de, enfim, fazer outras coisas. Mas, nesses contextos, está tudo imbricado, né? Essa rede, esse emaranhado de saberes, está tudo junto. Então, você está na cozinha, cozinhando, e você aprende, você conta uma história, varre o terreiro e aprende. Existe um sistema um pouco mais complexo, para não dizer muito, de como os saberes eles são repassados. Então, acho que isso ajuda a gente a ampliar e amplificar também essa dimensão de como os saberes ressoam nos cantos, nas palavras, nas histórias, nas brincadeiras, em um universo muito mais complexo do que um corte específico. Então, se puder falar um pouco sobre isso, sobre esses contextos de educação ampliados que são os terreiros. Eu acho uma coisa que é bem interessante. Eu acho que vocês sabem disso, mas eu acho importante dizer.
educação não é sinônimo de escolaridade, né? Pode até ser, mas, em geral, não é. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. A coisa mais bonita que tem é quando a escola encontra a educação, e que não é tão frequente assim. Mas quando a escola abraça a educação, é muito bonito, porque o fenômeno educativo ele está acontecendo o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Então, a pessoa está se educando na praça, a pessoa está se educando no terreiro, a pessoa está se educando no botequim, a pessoa está se educando no estádio de futebol, a pessoa está se educando, né, na brincadeira, a pessoa está se educando na roda de capoeira, a pessoa está se educando na escola de samba, né? São fenômenos educativos. Se a gente pensar a educação como uma experiência realmente, né, de ampliação de repertório do ser, porque a educação fundamentalmente é isso. Então, quando a gente tem um encontro entre a educação e a escola, quando a escola se abre para a experiência da educação, isso é muito bonito. Até porque aí você tem uma ampliação de saberes que é absolutamente fundamental. E eu gosto muito de pensar isso tudo a partir da dimensão do entrecruzamento, do cruzo, do encontro. Porque eu não acredito em saberes que se anulam. Eu não acredito em saberes que se aniquilam. Isso, inclusive, vai contra o que dizia um grande filósofo brasileiro, Mestre Pastinha. Mestre Pastinha gostava sempre de chamar a atenção para a seguinte questão: o capoeira não aniquila quem está jogando com ele, porque se você aniquilar o outro, o jogo acaba. Se você aniquila o outro, não tem mais jogo. Então, a mandinga está no próprio ato de jogar. Isso é que é fundamental. Então, esse tipo de coisa é crucial. Isso é o cruzo, isso é a encruzilhada, isso é a disponibilidade para o encontro. Isso está muito vinculado a uma cosmogonia dos bantus, sobretudo uma cosmogonia sobre a qual falou muito bem um filósofo do Congo chamado Kiabuseke Fukiao, e fala muito bem o meu amigo Tiganá Santana, grande músico, que é a ideia banto do moiô. O moiô é aquilo que, a princípio, está fora de você, mas você acaba também incorporando como uma experiência de fortalecimento de vitalidade, como uma ampliação do seu campo de força vital. Então, aquilo que não é necessariamente seu pode passar a ser, a partir dessa disponibilidade, do amálgama, do encontro, da encruzilhada, das influências que vão sendo dimensionadas ali. Porque se a gente for pensar, por exemplo, eu citei aqui o tambor, né? O repertório do tambor é um repertório educativo. O aguerê, ele conta a história de uma caçada. O corinhauê conta a história do encantamento de uma folha. O alujá conta a história de uma fogueira acesa. O ilu conta a história de uma grande ventania. O ijexá conta a história de um banho amoroso de rio. O ibim conta a história de um caminhante lento como caracol. O sató conta uma história de reverência ao tempo. Então, todos esses toques que eu citei aqui, e são muitos mais, eles apresentam um repertório educativo da maior sofisticação. Isso é absolutamente fundamental. Isso é crucial. Eu não sou um sujeito, por exemplo, que chegue e negue o pensamento cartesiano, porque eu não nego coisíssima nenhuma. O que eu quero não é aniquilar Descartes, mas é, de certa maneira, encantar esse negócio, né? Eu gosto muito da expressão reencantamento, que eu acho melhor do que ressignificação, né? Então, é reencantar o tempo todo. E isso só pode vir a partir da disponibilidade para as experiências do encontro. Esse é o detalhe que eu acho fundamental a gente pensar. Quando a gente pensa em encruzilhada, e a encruzilhada foi pensada pela poderosíssima e grandiosa Leda Maria Martins, né? Muita gente boa fala de encruzilhada, mas a encruzilhada ela está praticamente no repertório de todos os povos. Gente, no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, ele vê o rei da Babilônia consultar a sorte numa encruzilhada. No Alto das Fadas, de Gil Vicente, a feiticeira portuguesa Genebra Pereira, né?
ela faz ofertas à lua numa encruzilhada. O padre José de Anchieta ficou muito impressionado quando os indígenas, os tupis, ofereciam comida na encruzilhada para o guardião das florestas, o menino Curupira, né? Então, a encruzilhada ela está presente em diversas culturas. E, curiosamente, eu vi aqui um comentário, Robert Johnson, por exemplo, recebe, né, as canções do blues numa encruzilhada. Diz toda a mitologia, o folclore que envolve a viola, que é numa encruzilhada que os grandes violeiros fazem pacto com o tinhoso e com uma cobra coral entre os dedos para ganhar agilidade e tocar a viola. Então, a encruzilhada é esse espaço de uma metafísica do espanto, que é muito bonito, mas, ao mesmo tempo, é o espaço de uma ontologia do encontro. Eu gosto muito de pensar em encruzilhada a partir dessas dimensões, né? Isso é fundamental, é absolutamente crucial. É ali que a coisa está acontecendo. E a gente confunde muito encruzilhada com labirinto. Labirinto é onde você não sabe para onde vai sair. A encruzilhada é onde você quer estar, né? Porque é aquela experiência da disponibilidade para o encanto, para o encontro, para a alteridade. Metafísica do espanto e ontologia do encontro. Essa é a beleza, é a boniteza da encruzilhada. Eu fiquei lembrando de uma fala de uma Yalorixá que eu ouvi uma vez, que dizia que a encruzilhada não é a dúvida. A encruzilhada é você tem caminho para onde você vai caminhar. Então, a encruzilhada é isso. A encruzilhada é basicamente o caminho que está apresentado ali, né? Isso é muito interessante. E a encruzilhada, ela é concreta, ela pode ser realmente a encruzilhada, mas a encruzilhada pode ser muita coisa, né? No Guimarães Rosa, por exemplo, o liso do Sussuarão é uma encruzilhada. O liso do Sussuarão, que é cruzado pelo Tatarana, e, no fim das contas, ele não sabe se cruzou o liso porque fez o pacto ou não, né? A encruzilhada está ali, ela está nessa disponibilidade interessante. Sim, mas queria te fazer uma pergunta que eu já ouvi você responder em outros lugares, mas eu gosto muito de pensar sobre ela e queria poder te perguntar também, que é uma diferença entre fé e prática, né? Porque eu lembro de você relatar que uma vez ouviu uma pessoa comentando que para as culturas afro-brasileiras, africanas, a fé importa pouco, mas queria te ouvir contar um pouco sobre isso e também como essa dimensão da prática, do fazer, né, da presença, é muito importante para os aprendizados e para o movimento e transformação da vida nesses espaços de terreiro também. Quem falou isso, eu vou referenciar, não fui eu que falei isso, não. Eu escutei, fiquei muito espantado. Foi um grande sacerdote, um grande babalaô chamado Ogunwande Abimbola. Um babalaô nigeriano, que foi Obá de Lei e Fé, inclusive, uma figura exponencial. E num congresso na UERJ, foi feita uma pergunta a Babá Abimbola a respeito da fé. E aí ele deu uma resposta que eu achei ótima. Ele virou e falou assim, olha, a fé é uma questão que vocês do Ocidente colocaram. Né? A fé vocês têm que discutir lá com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, que ficaram aí encasquetados com esse negócio de fé, se eu acredito ou não acredito. Aí ele falou o seguinte, porque fundamentalmente a gente não se move em torno de uma questão metafísica ligada à fé, mas a gente se move em torno da ritualização da vida em comunidade. Então, é o ritualizar a vida que está ali. Então, você não questiona, por exemplo, quando você vai arriar uma canjica nos pés de Oxalá, de Lembarenganga, você não está questionando se você acredita nisso ou não, que não tem a menor relevância. Tá? Fundamentalmente, você está cumprindo o rito para que a vida em comunidade prevaleça o tempo inteiro. Esse é o detalhe interessante, né? Então, essa prática, essa dimensão do fazer, essa dimensão de adquirir conhecimento a partir da disponibilidade para a experiência, para experimentar, para observar, para entender muita coisa, não entender outras, muitas vezes, inclusive, você sabe disso, pô, bem, muitas vezes a gente está dentro de um terreiro
e a gente cumpre um rito e a gente não sabe exatamente qual é o sentido daquele rito que está sendo cumprido, né? Mas, às vezes, não é para saber mesmo. Às vezes, é aquela dimensão ali do fazer. É isso que está acontecendo. Porque, por mais que a gente diga que vai romper com isso ou aquilo, né? A gente tem uma obsessão cartesiana, sim, nós temos, né? Não vamos deixar de ter, gente. A gente é rasurado, nós somos filhos dessa rasura toda, dessa esculhambação toda. Então, a gente tem uma ânsia pela resposta lógica que, às vezes, não é o que está sendo aplicado naquela experiência. Então, essa disponibilidade para a ritualização da vida, ela é absolutamente fundamental, né? Quando me perguntam, por exemplo, mas você acredita que o caboclo Japetequara se encantou nas águas do Rio Arari? Falei, gente, mas essa questão não tem nenhum sentido. Se eu acredito ou não, é de uma irrelevância total. Não tem relevância nenhuma nisso. O fundamental é você chegar na Barra do Arari e cantar para Japetequara, porque a água está ali, né? Essa é a dimensão bonita. Então, é isso. A fé não interessa, né? A fé não interessa. A fé, muitas vezes, é a faca molada. Isso é brabo. Então, é o que a Bímola diz, não sou eu, não. Nós somos uma sociedade, ele falava, de ritualização da vida, né? Esse é que é a dimensão. A Mariana fez uma pergunta aqui, eu vou ler porque faz sentido com isso que a gente está conversando. Pensando na vida ritualizada, faz sentido, então, dizer que as manifestações culturais populares são caminhos, estratégias, práticas coletivas para a viabilidade de futuros? E anteriormente, né, eu também estava pensando em como essa dimensão do cruzo também, né, do cruzo no sentido epistemológico, de como as coisas estão sobrepostas, elas é uma dinâmica que impede também um aprisionamento de um saber exato, né, e fixo e rígido. Ele é sempre mutável, ele sempre está dinamizando. Isso parece que faz com que ele continue também no tempo, né? E por isso as culturas afro-brasileiras e indígenas continuam existindo e são tão predominantes, independente do genocídio que a gente vive, né? Mas só para adicionar e adensar a reflexão que Mariana traz. E eu concordo inteiramente com ela, posso pensar nisso. E o que você está falando do Cruz? Gente, porque o campo da cultura, se a gente for entender a cultura aqui como um conjunto de sentidos para a vida, que são constantemente elaborados pelos grupos, né? Cara, cultura é a criança brincando numa praça. Porque se você vê a criança brincando na praça, um grupo de crianças, tudo o que acontece no campo da cultura acontece ali. É uma criança influenciando a outra, é uma criança repudiando a outra, é uma criança abraçando a outra, eventualmente uma criança saindo na porrada com a outra, daqui a pouco é uma criança querendo imitar a outra, e aí é uma criança fazendo o que a outra fez, porque aprendeu com ela, mas já faz de uma forma diferente. Então, o campo da cultura é esse campo rasurado, é esse campo de experiências boas. Meu cachorro vai latir agora, ele me tocou, porque tocou o negócio aqui. Olha lá, estou dizendo. Olha ele latindo aqui. Ô, Max, desculpe, gente. Desculpe. Eu sabia que ele ia latir, ele é terrível, mas vai parar. Sou de Ogum, filho de Ogum tem que ter cachorro em casa. Pronto, acho que ele parou ali. Bom, voltando aqui, né? Então, esse campo é um campo rasurado mesmo. Ele é um campo sujeito a encontros tensos e intensos. Ele é um campo sujeito a afagos e ele é um campo sujeito a porradas. Ele é um campo sujeito a resistências, mas que também são invenções de vida. Eu sou um sujeito, por exemplo, que tem uma certa dificuldade, confesso, de trabalhar com um conceito fechado de resistência. E aí eu caio na pergunta excepcional da Mariana. Aliás, não é pergunta, ela afirmou e eu concordo com ela, porque está perfeito. Porque o que acontece? Eu acho que a gente tem que pensar numa dimensão que é muito interessante pelo seguinte. Quando a gente fala só de resistência, e é lógico que há resistência, e é lógico que a resistência é fundamental, mas eu acho que, às vezes, a gente tem que ter um certo cuidado,
Porque resistência pressupõe que você é sistematicamente pautado pelo outro. É pautado por aquele que está te colocando numa posição reativa. Então, vem o outro, né? O outro, ele te ataca e você se coloca numa posição reativa ao ataque dele. Eu acho que tem isso, mas eu acho que tem uma dimensão que vai além da resistência, que é a dimensão da invenção, que é a dimensão da criação incessante de mundo. Então, quando a gente pensa nas culturas populares, quando a gente pensa nas festas populares, eu acho que a gente tem que pensar numa dimensão de reconstrução de sentido comunitário da vida. Porque a festa, fundamentalmente, é isso. E eu aqui não estou falando, evidentemente, de festa como um evento desprovido de sentidos mais profundos. Eu estou me referindo à festa... Olha ele aqui. Eu estou me referindo... Max, aí você me complica. Voltei, dei um esporro nele. Mas eu estou me referindo à festa nesse sentido, realmente, de reconstrução de sentidos coletivos de vida. Porque, fundamentalmente, a festa é isso. É isso que está acontecendo ali. E nós vivemos num mundo, pensando no que a Mariana falou, que cada vez mais nos coloca numa dimensão de individualismo que é tacanho. Nós estamos numa dimensão de individualização da vida que é tacanha. É típica do tempo industrial, do tempo do controle dos corpos, pela lógica da produção. Agora, o tempo da festa é um tempo de afirmação do sentido coletivo do ser, diante das aniquilações que o individualismo promove. Então, nesse sentido, a festa opera numa reconstrução que aponta perspectivas não só de futuro. E agora eu vou dar uma resposta encrencada. A festa aponta perspectivas também de passado. E isso é muito interessante, porque se a gente trabalhar o tempo como elipse, o tempo como ciclo, o tempo como caracol, a gente não constrói futuro se não disputar passado. Esse é um elemento absolutamente crucial. O passado está em disputa, e isso que ensina é nosso amigo queridíssimo, que nos quer alegres, Elebara, Exu, quando ele diz que foi aquele que acertou o pássaro ontem com a pedra que vai lançar. É o ciclo, né? É a roda, é a experiência de vida que se alimenta do que já foi para construir aquilo que é e para pensar na dimensão daquilo que será. E a festa opera na dimensão do tempo cíclico. Por que é que na roda das iaôs, né? Dona Estela gostava muito de falar disso e tal, uma roda de iaô de candomblé, ela gira sempre no sentido anti-horário. Você chega num candomblé, você vê uma roda girando no sentido horário, você sai correndo porque vai dar encrenca. Aqueles velhos de santo diziam isso, né? É sempre no sentido anti-horário. Porque você está retornando para que possa chegar lá na frente. Você está retornando ao tempo do mito. Você está retornando ao tempo das histórias exemplares. Você está retornando ao tempo de criação de sentido de vida, para que aquilo te alimente agora e para que aquilo abra a perspectiva de futuro. Então, quando eu penso no tempo da festa, eu acho que a festa é uma grande aventura do corpo contra a morte. Essa é a questão fundamental, né? A festa é uma grande aventura do corpo contra a morte. E é aquele corpo disponível para se reencontrar com o sentido comunitário da vida que está sendo perdido. Isso é interessante. A festa é um cacete na individualização. A festa é um cacete no tempo industrial. A festa é um cacete na lógica produtiva, porque o tempo da festa não é o tempo da produção. O tempo da festa é do despreendimento, é o do sacrifício, é o da entrega, é o da disponibilidade. E aí a festa é fundamental. Né? E tem mais outra coisa que eu acho crucial aqui, porque eu começo a falar de festa, pô, festa é comigo mesmo. Tem um outro detalhe que eu acho interessantíssimo. Eu cito muito sempre Beto Sem Braço, né? Beto Sem Braço tem aquela história maravilhosa
que ele ganhou um dinheirão, rapaz, porque quem me contou a história foi o Martim da Vila, numa conversa que a gente teve, tomando umas cervejas em Vila Isabel, que o Beto Sem Braço ganhou uma grana por causa de uma música que ele fez com Guineto e Zeca gravou. Jiboia comeu boi. Jiboia comeu boi. Ê, patrão, jiboia comeu boi. Ganhou um dinheirão. Aí, daqui a pouco, acabou o dinheiro. Mas, porra, cadê o dinheiro? Aí, Martim, porra, Beto, cadê o dinheiro? Não sei o quê. Beto falou o seguinte, gastou tudo, dando uma festa histórica, né? Na comunidade do Rato Molhado, que é uma comunidade aqui do Rio. Aí, quando perguntaram para ele, porra, mas tu acabou com o dinheiro, rapaz, que é isso? Aí ele virou-se e deu essa resposta sensacional. Mas o que espanta a miséria é a festa. Isso é lindo, né? Porque ele está falando de uma questão existencial. Ele não está falando do dinheiro. O dinheiro ele torrou numa festa. Com que objetivo? Espantar a miséria. Essa condição infame da nossa existência, né? Submetidos a essa individualização, essa precariedade, esse controle dos corpos, essa lógica aniquiladora. E aí vem a festa. E a festa dribla, e a festa reconstrói, né? E a festa aponta perspectivas de futuro, por quê? Porque toda festa é um encontro poderoso com o passado. Ó, seguindo essa cadência aí de pensar a festa e essa dimensão do futuro, Caju. Se acalmou. Pode ir tranquilo que ele fica aqui bem comigo. Tá. A Kátia estava perguntando o que é o futuro na dinâmica da ciclicidade, né? Desses ciclos, desses retornos. E aí a Ingrid adiciona a pergunta pensando o que seria o futuro na perspectiva dos encantados. Eu acho que o ciclo, eu já até dei uma certa mencionada nisso, ao falar que necessariamente você tem a coexistência dos três tempos, das três temporalidades, né? Uma coisa que eu até mencionei com o Ney Lopes, e acho que essa pergunta é interessante para a gente pensar a questão da ancestralidade. Porque, de novo, eu acho importante mencionar isso. A ancestralidade não pertence ao passado. A ancestralidade pertence ao futuro. Ela fundamentalmente pertence ao futuro. Isso é absolutamente fundamental. A gente, na verdade, está falando de algo que dimensiona o presente e o futuro. Nessa dimensão mesmo cíclica, né? Em que o tempo vai rodando, vai girando. E aí, dentro dessa perspectiva, só para embarcar ainda mais nessa pergunta, eu vou recorrer agora a uma outra linha, que é a linha dos candomblés de Angola. Então, você tem, por exemplo, uma entidade maravilhosa dos candomblés de Angola, que é Nizaradembo, né? Zaratempo, Tempo Macura de Lê, né? E tem um detalhe que é muito curioso, porque uma das ferramentas de tempo, né? Para quem não é de candomblé, a ferramenta é um objeto que é consagrado e passa a ter vínculos com aquele orixá, com aquele inquice, com aquele vodum. Mas uma das ferramentas de tempo é fundamentalmente uma escada com uma seta apontada para cima. E aí é muito interessante porque os bacongos dizem que a escada com a seta para cima é tempo por quê? Primeiro, porque você precisa do primeiro degrau. Então, se você não tem o primeiro degrau, você não tem apoio nenhum. Porém, se você fica só no primeiro degrau, você não vai a lugar nenhum. Então, no fim das contas, você sobe. Mas aí vem a grande sabedoria Bacongo, que eles falam o seguinte: mesmo que você esteja no 30º degrau da escada, você continua no primeiro, porque ele está lá. Então, a escada de tempo parece a dimensão do tempo linear, mas não é, não. É a dimensão do tempo cíclico, porque o último degrau é o primeiro, e o primeiro degrau é o último. Essa dimensão, né, da volta, porque é a volta que te coloca lá na frente, é absolutamente crucial. Esse é o elemento fundamental, né? E eu acho que é por isso que a gente pensa em todas essas dimensões. O Luiz Carlos da Vila, que é um sambista aqui do Rio de Janeiro, e eu gosto muito de cruzar tudo isso, gente, filósofo, sambista, macumbeiro, encantado, pai de santo, bebum, eu acho que tem saber, pô, isso é saber.
é educação. Os caras da Vila têm um samba maravilhoso com Moacir Luiz e Aldir, em que ele fala isso: o pai me disse que a tradição ela é moderna. O pai me disse que a tradição é lanterna, vem do ancestral, é moderna. É mais que o modernoso. O pai me disse que a tradição é lanterna, vem do ancestral, é moderna, bem mais que o modernoso, é maravilhoso, né? Ou seja, a tradição é aquilo que joga a luz lá na frente. Está lá na frente. E está lá na frente por quê? Porque está também aqui atrás. Muito me interessa essa relação com as ancestralidades, e aí tem uma dimensão que eu aprendi no Fogo no Mato, que é pensar como a morte, ela não é o fim, né? A morte não é a aniquilação e o fim total. E aí, queria te perguntar em relação a isso, sobre essa relação que nós, seres que estamos aqui encarnados, né, viventes, ditos viventes, temos com vários outros seres que não estão encarnados, né, não estão corporificados. Mas essa relação entre vida e morte continua, né, nos candomblés de Babaigun, nas conversas com entidades, enfim, uma série de seres que já tiveram aqui na nossa posição e que não estão mais, mas que a gente continua criando aí uma dimensão de troca e de vida com esses seres. E acho que a pergunta é um pouco nesse sentido, e por que a morte não é o fim para essas tradições, para essas culturas. A morte, isso é muito interessante, porque a morte não faz o menor sentido como o oposto da vida para as comunidades de terreiro, para as comunidades do encantamento. Porque, a rigor, você não tem vida ou morte. Você tem, a rigor, vida e não vida, né? E a não vida não é uma condição de morte fisiológica. A não vida é o desencanto. A não vida é a perda do axé, do moiô, do sentimento do mundo, que é uma ideia que eu gosto muito, né? Da alegria, que é uma coisa bem interessante, esse estado de ânima, né, que te leva para frente. Por quê? Porque a morte, ela pode acometer qualquer um de nós que estamos vivos. Eu posso, na dimensão das culturas de terreiro, estar respirando maravilhosamente bem, estar com a minha pressão em dia, estar falando com você, não obstante, posso estar morto. Porque eu posso estar vazio de sentimento de mundo, vazio de axé, vazio de capacidade de realização, vazio de moiô, vazio de espiritualidade. E, no fim das contas, portanto, eu sou morto. Por outro lado, existem seres que só passam a viver plenamente porque morreram. Então, a gente pega o cogictum cartesiano, que diz penso, logo existo, e a gente pode dizer, como dizia, por exemplo, Aimé Césaire, Leopoldo Senghor, eu penso, logo existo, eu toco tambor, logo existo, eu danço, logo existo, eu brinco, logo existo, só que eu vou radicalizar mais ainda. Eu morro, logo existo. Porque a dimensão da existência, ela pode fundamentalmente ser uma dimensão fundada na experiência física da morte. Isso é fundamental. Eu, no Corpo Encantado das Ruas, botei uma frase, na verdade, essa frase está lá no Pedrinhas Mil Dias, depois botei no Corpo Encantado e nós botamos no Fogo no Mato, em que eu falava que o contrário da vida não é a morte, é o desencanto, e o contrário da morte não é a vida, é o encantamento. E no Corpo Encantado eu chego a dizer o seguinte, é essa gente que não dança. Porque você imagine só, gente, olha só, o caboclo Tupinambá, a minha tia, minha madrinha, irmã da minha mãe, ela trabalhou a vida inteira com o caboclo Tupinambá, caboclo dela. Caboclo me deu muito esporro. A figura que mais me deu esporro na minha vida foi o caboclo da minha tia. Era esporro. Eu era garoto, me chamava, eu tomava esporro do caboclo. A minha adolescência, esporro do caboclo o tempo todo. O caboclo Tupinambá morreu em 1565, nas guerras da Guanabara.
fundação do Rio de Janeiro. E por ter morrido ali, o que aconteceu? Está vivo. Porque ele vem, porque ele dança, porque ele driblou a morte, porque ele se encantou. Então, essa dimensão, ela é uma dimensão muito relevante, né? O que está morto é aquilo que está aniquilado. O que está morto é aquilo que está esquecido. O que está morta é a história que já não se conta. Quem morreu é aquele que não é mais lembrado pelo grupo. É por isso que, no meio dos antigos do samba, é muito comum que, quando você fale de um sambista que já foi embora, você use a expressão chama. Chama é uma evocação de permanência da vida. Então, você vai ter uma gravação de Paulinho da Viola para Beba do Samba. Aquilo ali é uma música de evocação a Egum. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba do samba, meu bem. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. E aí, no final, ele fica chamando todo mundo. Chama Candeia, chama Bide, chama Marçal, chama Ismael, chama Araci. Você está fazendo uma evocação. Aquilo ali é uma evocação de Egum. Você está chamando, você está falando, você está mantendo vivo. Então, essa dimensão é que é muito importante, né? Isso é fundamentalmente a vida. Então, isso é a permanência. Eles continuam ali. Morre quem não dança, né? Então, se o caboclo está dançando, ele está bem, está vivo. Ó, nessa sequência, enfim, eu gosto muito dessa narrativa de pensar esses diálogos entre vivos e mortos. Assim. Eu acho que eu tenho... nas minhas entidades, elas são muito vinculadas a Egum. E aí eu sou um pouco suspeito. Mas no texto do Arruaças, no Morte e Vida, você fala do Itandicu e da festa do Quarupi. Queria pedir para você contar um pouco sobre essa relação, né, do Quarupi indígena com as festas, por exemplo, a Xexê, né, que é um ritual super importante. Quando você fala dos vivos e mortos, eu costumo dizer uma coisa que é a seguinte: a morte não exime ninguém de deixar de pensar. Então, por exemplo, eu reivindico para seu Zé Pilintra a condição de um filósofo. A única questão ali que pode ser um pouco complicada é que ele já morreu, mas não tem problema nenhum isso, né? Aliás, só começou a filosofar depois que morreu. Então, pronto, né? Isso aí, para mim, está resolvido. Isso aí, para mim, é básico, não tem novidade nenhuma. Agora, quando você fala do Axexê, quando você fala do Quarupi, todos esses ritos, eles fundamentalmente são ritos de celebração dos mortos. Ritos de celebração dos mortos, o Quarupi é muito ligado a isso, né? A ritualística em que você tem as árvores da praia de Morená, no Xingu, que são consagradas aos mortos. Os mortos, portanto, eles deixam de conviver materialmente com os vivos, mas eles estão presentes, né, nas árvores da praia de Morená, porque cada tronco daqueles é um ancestral, que permanece vivo ali, no fundamento do tronco, no fundamento da árvore. Quando a gente pensa no mito de Iku, que eu acho belíssimo, dá tempo de eu contar esse mito? Dá, não dá? Ah, pô, esse mito é bonito para dedéu. Esse mito, basicamente, a versão mais conhecida dele é a seguinte: Obatalá, né, os demais orixás, um dia foi chamado para a casa de Olodumare, o Deus maior, e Obatalá recebeu a incumbência de moldar os homens, as mulheres, as crianças e criar a humanidade. Então, Obatalá faz isso, segundo as versões mais conhecidas do mito, a partir de um barro primordial. Então, ele vai moldando as pessoas a partir daquele barro, essas pessoas recebem o emi, o sopro da vida, e elas vão viver. Acontece que um dia, né, Obatalá fica preocupado porque o barro está acabando.
E aí ele chega para Olodumare, com os demais orixás, e diz: Babá Olodumare, o barro está acabando. Então, nós não temos mais como continuar fazendo as pessoas. Eu não tenho mais barro para moldar ninguém. E aí, Olodumare vira-se e diz: olhe, diante disso, só há uma solução. Nós temos que pegar alguém e devolver ao barro, para que uma outra pessoa seja feita. E aí nós temos que pegar mais gente e devolver ao barro, para que o outro seja feito e devolver. Mas aí surgiu uma dúvida: mas peraí, como é que nós vamos pegar a pessoa e devolver ao barro? A pessoa está viva, está rindo, está brincando, está amando, está com a família. A gente vai virar e dizer: ó, infelizmente você vai ter que voltar ao barro, porque outra vida tem que ser moldada. E aí ninguém quer fazer isso, a não ser um orixá que está lá no fundinho da reunião, Iku, que diz: se ninguém quer fazer, eu faço. E aí Olodumare diz: Iku, você também é meu filho, então faça. Iku, a morte, assume essa responsabilidade de pegar aqueles que estão vivendo e devolver aqueles que estão vivendo ao barro. E ainda diz uma versão linda do mito que Nanã, quando vê essa devolução, chora. E a lágrima de Nanã amolece o barro e faz com que outras vidas possam ser moldadas. E aí eu ligo isso com o discurso de Guimarães Rosa, quando Guimarães Rosa toma posse na Academia Brasileira de Letras. Ele toma posse no dia 15 de novembro de 1967 e morre no dia 19 de novembro de 1967. E é uma história muito misteriosa, porque ele tinha sido eleito 4 anos antes, mas uma cigana tinha dito para Guimarães Rosa que, quando ele tomasse posse, ele morreria. Então, ele adiou a posse um tempão, mas tomou posse e 4 dias depois ele morreu. E o discurso dele é uma despedida belíssima, né? E aí, no final do discurso, ele fala isso. E Krishna instrui a Arjuna, no Bhagavad Gita, que o homem sábio, nem pelos vivos, nem pelos mortos veste luto, porque a gente morre é para provar que viveu. O homem não morre, o homem se encanta. É o discurso do Guimarães. A gente morre é para provar que viveu. Então, o Quarupi e esse mito de Iku estão dizendo isso. A gente morre para provar que viveu. Esse é o detalhe interessante, né? A gente prova que viveu quando morre. E prova que viveu quando morre e quando é lembrado. E quando permanece no canto. E quando permanece interagindo com o grupo. Então, essa é a grande questão, né? Se a gente não morresse, quem é que prova que a gente viveu? Não tem como. Eu acho muito, muito interessante. Guimarães diz isso. O Bhagavad Gita, né? Ele gostava muito de Arjuna, de Krishna, aí fala disso. O homem sábio, nem pelos vivos, nem pelos mortos veste luto. Krishna instrui Arjuna no Bhagavad Gita. O homem não morre, o homem se encanta. Isso é muito bonito. E tá, vou seguir aqui uma sequência de perguntas, que a gente já tem várias. Estava aqui tentando finalizar minha listinha que não terminou, mas vou ler aqui a pergunta do Oscar. Oscar pergunta: o que as realidades querem deixar em silêncio? O desejo movimenta a memória? Temos que renegociar o bem-estar coletivo com outros terráqueos não humanos? Seremos nós os extraterrestres? Pode ser. Na verdade, eu concordo com ele. Eu acho que nós temos que negociar o tempo todo com os não humanos. Eu acho que a gente tem que redimensionar, inclusive, o que a gente está chamando de humano, né? Porque a própria construção do que é humano, ela acaba, num certo momento, operando numa cisão entre o que é humano e o que é natural. E isso é um negócio muito complicado, né? E nós estabelecemos uma centralidade do humano em relação ao planeta,
pensando o planeta, evidentemente, como um organismo vivo, que é extremamente complicado, né? Então, eu concordo com ele. Na verdade, a pergunta que ele fez é uma pergunta que me leva a uma concordância. E isso é fundamental, inclusive, para que a gente consiga, fundamentalmente, né, preservar a vida. Isso é fundamental, gente. É necessário que a gente pense o que a gente entende por humano. É necessário que a gente trabalhe conceitualmente a possibilidade de considerar que o humano pode ser até um conceito esgotado, que a alternativa que nós temos pode fundamentalmente ser essa disponibilidade para arvorecer-se. E quando eu falo disso, arvorecer-se, eu estou falando mesmo em disponibilidade para a árvore. E quando falo de arvorecer, disponibilidade para ser a árvore, né? Eu, evidentemente, estou falando de disponibilidade para alteração, de disponibilidade para conexão, de disponibilidade para o fluxo, de disponibilidade para o encontro. Quando a gente, por exemplo, trabalha, e a pergunta dele me sugere isso, com a tradição de orixá, a tradição de orixá considera que o orixá é um fragmento encantado da natureza. É fundamentalmente um fragmento encantado da natureza, né? E esses fragmentos encantados da natureza, eles estão em conexão com cada um de nós. Esse é um elemento fundamental. E aí vem uma coisa de comunidade de terreiro que eu acho fundamental. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque fulano tem axé. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa básica, que essa pergunta também estimula a reflexão. O axé, ele tem que ser constantemente renovado. Porque axé se dispersa. Porque axé vai embora. Porque se a gente não renova o axé, se a gente não entra em conexão com elementos que podem nos constituir de vida, a gente desanima, ou seja, perde a ânima, perde a alma. Eu, quando pego, por exemplo, uma canjica de milho branco e eu coloco essa canjica para Oxalá, eu não estou oferecendo comida para Oxalá porque Oxalá está com fome. Porque Oxalá não tem fome. Quem tem fome sou eu. Quem precisa comer sou eu. Então, eu ofereço aquela canjica para que Oxalá me alimente. Para que Oxalá me restitua aquilo como axé, como vida. É por isso que, em muitas imagens, Exu ele é representado fumando um cachimbo e tocando flauta. Porque ele fuma o cachimbo como quem ingere a oferenda que é feita, mas ele devolve aquela oferenda para você como música. Que essa é uma questão fundamental. Ou a gente tem essa dimensão, ou nós caminhamos para o fim da criação. Isso tem que ficar muito evidente, né? Então, essa dimensão é fundamentalmente uma dimensão de obtenção de vida. A outra hipótese é a não-vida. A outra hipótese é a aniquilação. A outra hipótese é a dispersão do axé. Isso é brabo, né? E é por isso que a gente tem que trabalhar com essa dimensão o tempo inteiro. Eu fiquei curioso aqui, tem uma série de perguntas, mas fiquei com vontade de perguntar um pouco mais sobre essa relação dos enigmas, né? Tanto Exu aparece muito nas situações de enigma, né? Achei muito bonito isso de Exu fumar o cachimbo como se tocasse uma flauta, ou o clássico, né? Você já disse, Exu mata o pássaro hoje com a pedra que ele jogou ontem, ou vai jogar amanhã. Enfim, essa ideia do enigma, né? Dessas voltas assim que não são resolvidas, mas ela é muito filosófico, esses trechos, né? Enfim, se puder comentar um pouco sobre isso também. Não, porque a verdade
o enigma te coloca na dimensão do pensamento. E o enigma te coloca numa dimensão de pensamento que não necessariamente vai chegar a algum tipo de conclusão. Mas ele, entretanto, ele vai te colocar numa dimensão de levantar questões que são muito interessantes. Então, quando você pega Exu, Exu trabalha o tempo todo com aparentes paradoxos. Porque, no fim das contas, nós vivemos o tempo todo inseridos nesses aparentes paradoxos. E essa é a nossa dimensão, e essa é a nossa condição. E essa é a nossa limitação, mas, ao mesmo tempo, pode ser a nossa experiência de liberdade se encararmos o enigma tal como ele é. E se entendermos que tem uma dimensão do enigma que você não consegue decifrar, por exemplo, com o discurso articulado pela palavra. Tem dimensões do enigma que operam na lógica da espiritualidade. Tem dimensões do enigma que operam na lógica da corporeidade. Então, compreender essa fala aqui o tempo inteiro te coloca na dimensão da dúvida, não uma dúvida paralisante, mas aquela dúvida que faz você caminhar. Então, quando você pega, por exemplo, os paradoxos de Exu, é o tempo todo enigmático. Quando você pega muitos pontos de macumba, o tempo todo você está trabalhando ali no enigma. Você tem, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Você tem um ponto famoso de pombageira cigana, ciganinha puerê. Ponto de umbanda, de macumba velha e tal. Então, é um ponto antiquíssimo, né, de autoria desconhecida, vai lá para os primórdios das macumbas. Ponto muito bonito que diz: ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu, o que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O enigma está lançado. O que é a barraca velha da cigana? A cigana te deu uma barraca velha. Eu tentei desvendar esse enigma respondendo a esse ponto. Eu criei uma resposta poética a esse ponto que eu falo: mas que barraca é essa? Que a vida não... A barraca da cigana é todo o corpo que se alegra. Não vou meu zombar da moça, que é coisa que não se toca. A barraca da cigana puerê. Aí eu falo lá que é o corpo. A barraca da cigana é o corpo. Aquilo está jogado na dimensão do corpo. Seu Zé Pilintra lançou um enigma para a gente, que eu coloquei no Arruaças. Quando pergunta para o seu Zé Pilintra por que ele começou a andar de sapato, ele falou: porque eu quero continuar descalço. Então, essas operações todas, elas estão na dimensão mesmo da entrega ao enigma, para ver o que vai sair dali. Isso é fundamental, né? É a amarração do jongo, o tempo todo. Isso é muito bonito, isso é muito bom, né? E agora, você pode pensar milhares de coisas em cima disso. Você pode levantar uma série de discussões. Exu é aquele que, sentado, bate com a cabeça no teto e em pé é menor que o fogareiro. Aí você já tem uma proposta para pensar tempo e espaço, de uma forma absolutamente fascinante, né? Exu matou o pássaro ontem com a pedra que atirou hoje, como eu já citei. Aí você pode pensar até uma teoria da história, porque ele está apresentando um enigma, e para o enigma você tem inúmeros caminhos, inúmeras respostas. Ótimo, anotei várias coisas aqui. Vou seguir aqui com a pergunta do João Araújo. Pergunta assim: qual a dimensão dos terreiros, ritos, dos encantamentos, encruzilhadas, nas lutas dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros para não sucumbirem ao capitalismo, ao colonialismo e ao individualismo? Pô, eu acho fundamental. Até porque tem um detalhe que eu sempre faço questão de afirmar. Sempre faço questão de afirmar. A encantaria é uma poética e é uma política.
Eu, particularmente, não acredito numa poética que não seja política, e eu não acredito numa política que não seja poética. A política sem a poética não me interessa, e a poética sem a política não me interessa. Isso eu acho absolutamente crucial. Então, a reflexão sobre a poética do encanto, ela é uma reflexão que opera no sentido da construção de mundo. Ela opera no sentido de luta. Ela opera no sentido presentificado nas disputas que, inclusive, envolvem a materialidade. Porque, senão, a gente fica aqui na órbita do devaneio e a gente só toma dentro. E essa é uma questão que é muito complicada. Por isso, eu vejo a dimensão política como uma dimensão que tem que ser poética. E eu vejo o caminho da poética como um caminho que é fundamentalmente político. E aí, para responder essa questão, eu acho que a gente tem que pensar, vou falar sobre comunidade terreiro, e eu acho que vai abarcar tudo isso. Toda a diáspora, eu faço muita questão sempre de falar nisso em curso e tudo mais. Toda a diáspora, qualquer uma, a mais cruel das diásporas, a diáspora negra da costa africana para o Brasil, a diáspora cigana pelo mundo, a diáspora dos nordestinos que migram para o sul, toda a diáspora é uma violência física e é uma violência simbólica. Porque a diáspora desagrega, porque a diáspora quebra sentido de identidade, porque a diáspora quebra sentido comunitário, porque a diáspora quebra a rede de proteção social. É um fenômeno de desagregação. Agora, veja que coisa interessante. Se toda diáspora desagrega, toda cultura de diáspora, ela opera no sentido inverso, de agregar de novo, de reconstruir sentido coletivo de vida, de reconstruir sentido identitário, de reconstruir rede de proteção social. Não há cultura de diáspora que não seja coletiva. Qual é a cultura de diáspora que não é coletiva? Se tem uma para mim, ninguém vai me citar. Toda a cultura de diáspora se fundamenta na reconstrução do ser coletivo como experiência de transgressão de mundo. Isso é absolutamente fundamental. E eu não estou falando que a cultura de diáspora reproduz a vida tal como ela era. Não, ela inventa. Aí eu estou lendo aqui, cultura de diáspora é resistência. Concordo, mas acho que é muito mais do que resistência. É invenção. Porque é aquilo que eu estou dizendo. É resistência também. Mas resistir é você estar o tempo todo pautado por um problema que o outro te colocou. Mas você pega uma cultura de terreiro, você pega a cultura dos povos originários, elas não operam só na lógica da resistência, elas operam também na dimensão da reinvenção do mundo, da reconstrução de sentido de mundo. E isso é quebrado. Então, a diáspora é um horror, mas a cultura de diáspora é um empreendimento inventivo de construção de sentido para a vida. Aí a pergunta aqui, ressignificação, eu prefiro uma outra palavra, reencantamento da vida. Porque nós temos o reencantamento, que eu acho um conceito mais interessante do que o ressignificar. É reencantar a experiência da vida. Então, nesse sentido, eu acho sim, eu acho que as culturas de terreiro, e quando falo de cultura de terreiro, eu não estou falando só de religião, não, hein? Porque a gente não teve tempo de falar sobre isso, mas, na minha percepção, terreiro é qualquer espaço praticado na dimensão do encantamento do mundo. O terreiro pode ser o teu corpo. O terreiro pode ser a roupa que você usa. Aqui no Rio de Janeiro, perto da minha casa, eu moro na zona norte do Rio, tem um viaduto de Madureira
que é um território funcional. Esse viaduto foi construído para que os carros passem e liguem um lado ao outro do bairro. Só que aí começaram a fazer, debaixo do viaduto de Madureira, roda de jongo. E começaram a fazer baile-charme debaixo do viaduto de Madureira. No momento em que o jongo começa e no momento em que o baile começa, aquele espaço foi praticado na dimensão do encantamento do ser no mundo. Ele foi terreirizado. A Marquês de Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro, é um território inóspito, uma avenida, quem conhece, horrorosa. Não tem uma árvore. Mas quando uma escola de samba se prepara, quando uma bateria puxa um repique, quando o cavaco dá o acorde, o samba começa e a baiana dá o primeiro giro, aquele espaço foi praticado na dimensão do encantamento do mundo. Ele foi terreirizado. Então, quando a gente fala de cultura de terreiro, é cultura de encantamento, de experiência do ser no mundo. E o primeiro terreiro sempre é o nosso corpo, né? Aqui a pergunta Muniz Sodré. Muniz Sodré não só é meu amigo, como é meu mestre. Aliás, eu estou devendo um almoço para ele, diga-se de passagem, foi bom você ter perguntado que eu lembrei. O Muniz me pagou um almoço. A última vez que a gente se viu na UFRJ, eu tenho que pagar o almoço para ele. Meu Deus do céu, agora fiquei com a consciência pesada. Muniz é um grande pensador brasileiro, pensador espetacular, né? Fundamental, um mestre daqueles que a gente bate cabeça. Simas, vou ler a pergunta da Mariane Dias, que ela fala sobre os herês, que é um outro grupo de entidades que muito me encanta também. Sobre os herês? Os herês. Sim. Ela fala, pergunta para você falar dessa energia dos herês, né, e das infâncias, porque ela, enquanto professora, aprende, ela aprende muito com as crianças pequenas, e sente muito essa relação de renovação do axé com as crianças. Pô, herê é bom, herê é bom. O herê é o seguinte, nós temos, se a gente for falar liturgicamente, então deixa eu começar pela liturgia, depois a gente chega ao lúdico. Liturgicamente, o herê, nos candomblés, por exemplo, ele não é exatamente um espírito desencarnado de uma criança. O herê é um estado do Iaô de disponibilidade, né, para a infância. Então, a gente costuma dizer que cada um de nós, cada Iaô, né, ele tem o seu herê. Então, o herê é aquele estado lúdico, né? É aquele estado de semiconsciência entre você e o orixá. O herê seria basicamente isso. Eu nunca tive essa experiência, porque desencantadoramente já me levantaram e me confirmaram como Ogã, então eu não tive essa experiência desde garoto. Mas o herê tem disso. E, fora isso, você tem a espiritualidade das crianças, das umbandas, enfim, onde o herê ele é o espírito da criança que vem baixa para brincar com a gente. Agora, quando a gente pensa a disponibilidade do herê, eu acho que é fundamental a gente entender o seguinte: a nossa sociedade e o nosso sistema educacional, a nossa que eu estou falando é a branca, ocidental, capitalista, né? Ela é uma sociedade normatizadora dos corpos. Ela é uma sociedade domesticadora dos corpos. Ela é uma sociedade que tem pânico do corpo, tem medo do corpo, né? Vai lá em Platão, passa por São Paulo, passeia por Descartes. A nossa sociedade tem pânico do corpo. E aí, quando a gente pensa na escola, a escola tem muita coisa boa, mas a escola também tem muita coisa encrencada. A escola ocidental é também um instrumento de normatização dos corpos. E mais do que isso, é também um instrumento de normatização e adulteração dos corpos. Quando você pega, por exemplo, né, o corpo de uma criança de 5 anos e acompanha essa criança ao longo da vida escolar,
você vai ver que ela vai passando por um processo de contenção dessa corporeidade. Ela vai sendo normatizada, ela vai sendo contida, ela vai sendo tolhida. Isso é uma coisa muito séria. E o erê, essa disponibilidade para o lúdico, essa disponibilidade para a criança, essa experiência, aí eu entro numa metafísica que é a seguinte, é uma experiência de superação da morte. Porque a morte, ela foi derrotada pelas crianças. Isso aí é absolutamente fundamental. Isso aí é um Odu de Ifá chamado Oturá Odi, onde Ibeji derrotou a morte. E é muito interessante, agora eu me entusiasmei, vou contar essa história, né? Porque acho que responde à pergunta do erê. Essa história é uma história fascinante, eu escrevi essa história, inclusive. Essa história diz o seguinte, que a morte resolveu passar num povoado e levar todo mundo. E aí a morte estava impossível, ela passava no povoado, levando todo mundo. Aí os mais velhos do povoado ficaram apavorados, porque a morte está impossível, Iku está impossível. Aí foram ao Babalaô. Babá, Orumilá, o que fazemos para mandar a morte embora do povoado? Aí Orumilá consulta o oráculo e diz, só quem sabe fazer isso são as crianças, os Ibejes. Aí os velhos ficam loucos. Porra, mas os Ibejes são insuportáveis. Aquelas crianças que não param, ficam brincando o tempo todo. Porra, não é possível. Só os Ibejes são capazes de espantar a morte. E eles eram gêmeos. Aí, o que acontece? Os mais velhos chegam para os Ibejes e dizem, olha, Orumila disse que vocês podem espantar a morte. Façam isso, por favor. Aí os Ibejes, não, vocês não deixam a gente brincar. Vocês não dão doce para a gente. E agora querem que a gente espante a morte? Não. Só espantamos se a gente puder brincar e ninguém perturbar a gente. E se vocês começarem a dar doce para a gente o tempo todo. A gente quer caruru, quer doce, quer tudo. Tá bom, mas pelo amor de Deus, espanta a morte. Aí eles tinham um tamborzinho encantado. Era um tambor que, quando batia, os corpos não conseguiam parar de dançar. Como os Ibejes eram gêmeos, eles montam uma arapuca para a morte. Eu escrevi isso no Globo, num artigo, depois foi colocado até no Flecha no Tempo. Aí o que fazem eles? Um fica lá batendo o tamborzinho, o outro está escondido no mato. Aí quando a morte está passando, a morte ouve aquilo, não consegue parar de dançar. Aí ela começa a dançar. E ela vai dançando. Não consegue, o tambor era encantado. Aí, daqui a pouco, um Ibeje troca com o outro sem a morte perceber, para não se cansar, e o outro que começa a bater. E a morte dançando, 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 dançando. Até que a morte se desespera. Ela vira e fala assim, eu preciso parar. Eu não consigo parar de dançar. Me deixem. Eu preciso parar de dançar. Não, vai ficar dançando aí até o fim dos tempos. Não façam isso comigo. Tá bom, a gente para de tocar o tambor com uma condição. Qual é? Você vai embora. Sai do povoado. Aí a morte. Tá bem, eu vou embora. E a morte vai embora. Né? No que a morte vai embora, os Ibejes pegam, entram no povoado batendo tambor, todo mundo começa a dançar junto dos Ibejes e oferecem carurus e doces para eles. Né? Então, eles foram capazes de espantar a morte. Se a gente levar isso para o campo da educação, da criança e tal, a gente vai observar que, muitas vezes, naquilo que a criança tem de mais genuíno e que aparentemente nos irrita, e a gente quer domar, e a gente quer domesticar, e a gente quer tolher, naquilo talvez esteja uma experiência de superação da morte. E é um detalhe interessante. Por isso é que a gente tem que ficar atento à criança, a espiritualidade das crianças. Isso é bonito, né? Porque nós somos adulterados e é complicado. Isso é muito bom. Simas, vou fazer a pergunta do Marcos Flávio aqui. Ele pergunta o que a gente faz diante dessa suspensão das festas e dos ritos. O que a gente faz? Tempos, por conta da pandemia, né? E o que a gente faz para continuar vivendo?
Ué, festa. Mas não necessariamente a festa com a aglomeração. O que a gente está fazendo aqui agora é festa. Basicamente, nós estamos à distância reconstruindo uma certa ideia de possibilidade de mundo, né? E as festas virão. Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito pessoal. Você quer que eu te dê um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, porque eu realmente não sei. Na verdade, eu acho que a gente não tem que aglomerar. Eu estou em casa, gente, não estou saindo para nada. Eu estou descendo aqui para comprar comida. Meu filho está no remoto, né? Mas eu acho que tem uma dimensão aí de continuar vivo. E eu escrevi uma vez isso, o pessoal achou que eu estava brincando, mas não. Mas a gente tem que continuar vivo, nem que seja de sacanagem. Porque a beleza, ela afronta esse projeto de morte que está aí. Esses caras não sabem lidar com a beleza. Esses caras não sabem lidar com a arte, com o extraordinário, com o que é bonito, né? Isso aí, eles não sabem, eles estão desesperados, gente. Porra, por que nós estamos vivendo esse horror? Guimarães Rosa tem uma frase do Grande Sertão em que Reobaldo ele está na relação com Otacílio e ele fala: o amor é um rato que sai de um buraquinho e ele é um ratazão e ele é um tigre-leão. Ou seja, o rato saiu do buraquinho pequenininho, mas o rato virou um ratazão e virou um tigre-leão. E aí não tem mais quem coloque de volta no buraquinho. E aí sabe o que está acontecendo no Brasil? Muita gente, ainda bem, saiu do buraquinho. Porque hoje nós estamos vendo um Brasil com protagonismo negro. Nós estamos vendo um Brasil em que o povo indígena, as populações originárias, elas estão botando bronca. Nós estamos vendo um Brasil que questiona esse Brasil escroto, heteropatriarcal, construído por um bando de branco azedo como eu, né? Esses caras estão em pânico com o Brasil que saiu do buraquinho e está vivo pra cacete. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é ter a dimensão transgressora, política e poética da vida. Porque a festa virá, gente. Vai acontecer. Ó, só para te dar um exemplo, tem a arte que salva, uma experiência pessoal. E não é nem um olhar de otimista, é um olhar de quem tem um misto de raiva, né? Uma relação com a vida que é muito lúdica e uma incontornável crença na possibilidade de beleza que é produzida pela experiência de encanto no mundo. Porque, olha só, gente, a gente está falando de terreiro. Não era para existir um terreiro no Brasil. Não era para existir uma roda de samba no Brasil. Não era para existir uma gira de macumba no Brasil, não era para existir reinado, não era para existir maculelê, não era para existir maracatu, não era para existir congada. Quando a República foi proclamada, o projeto eugenista da República era um projeto para destruir tudo isso. E não destruiu. Ah, mas nós vamos derrotar os nossos inimigos. Aí é que é sensacional. Não vamos. Mas eles também não vão nos derrotar, porque a vida é jogo. É rinha. E é aí que o bicho pega. Eu estava aqui, por exemplo, não sei se eu vou lembrar, mas eu estava aqui uma noite, um dia, perturbado das minhas ideias com o negócio de pandemia. Eu moro na frente de uma praça de Zona Norte cheia, ninguém na praça. Aí eu, naquele bode miserável, abri uma cerveja, tomei. Aí liga um amigo meu desesperado, rua vazia, não sei o que e tal, papapá, uma miséria total. A gente, eu vou morrer, não é possível. Mas aí eu abri a janela, olhei para a rua, talvez eu já tivesse um pouco animado, porque tomei um goró, né? Olhei para a rua, rapaz. Aí falei, eu vou compor. Aí peguei um violão. Olhei aquela rua vazia. Aí peguei um violão, comecei a compor uma canção. Não sei se eu vou lembrar dela direito, mas uma canção que dizia o seguinte, mais ou menos assim: o feitiço que atiça o catiço, rompe a noite sem fazer esforço, é o toque do tambor no rebuliço, no fio da navalha no cafufo, Marabó convocou seu tiriri, Calunguinha chegou lá da porteira, Exu do lodo avisou, eu moro aqui, Sete Saias chamou Tata Caveira, Tranca-Rua chegou na encruzilhada,
acendeu no luar sua centelha, vem cantando a cigana da estrada. Ganhei numa barraca velha, deu uma ventania ganga, gargalhando baixou Dona Maria. Quem falou que na esquina ninguém anda? Quem te disse que a rua anda vazia? Quem falou que na esquina ninguém anda? Quem te disse que a rua anda vazia? A minha rua não está vazia. A gente não falou tanto aqui de redimensional humano? Você vai olhar uma rua, está vazia para dedéu. Mas olhe, Marabô convocou seu tiriri, Calunguinha chegou lá da porteira, Chudulô avisou, eu moro aqui, Sete Saia chamou Tata Caveira, Tranca-Rua chegou na encruzilhada e acendeu no luar sua centelha. Vem cantando cigana da estrada, ganhei uma barraca velha. Então aí, gente, a vida está aí. Então a gente tem que ir para o pau, porque a vida está aí. Sim, mas para a gente encerrar, eu vou ler a pergunta da Leila, que eu acho que pode ajudar a gente a amarrar esse contexto todo. Ela pergunta: arte e educação, mesmo nas escolas, pode também operar nessa dinâmica do encantamento? Como? Eu acho que pode. Mas pode a partir de uma percepção de que tudo é jogo. Eu acho que pode, inclusive, a partir dessa percepção de que o malandro Zé Pilintra botou sapato porque precisava continuar andando descalço. Então, eu acho que realmente, eu penso muito nisso a partir da perspectiva conceitual que eu desenvolvo sobre fresta, né? Porque, gente, nós estamos tolhidos por muros o tempo inteiro. Projeto colonial é uma muralha. E é uma muralha castradora. Mas todo muro, evidentemente, tem as suas brechas, as suas rachaduras. E é impressionante como a vida, sistematicamente, foi aqui reconstruída nas brechas, nas frestas. O que cultura de terreiro ensina, muitas vezes, é isso. Como é, inclusive, que você exerce aquilo que o grande professor Milton Santos chamava de sabedoria da escassez, né? Porque diante da escassez, e isso não é romantizar o precário, porque o precário é um horror, mas diante da escassez, você inventa vida. E se nós chegamos até aqui hoje, o Brasil foi muito operando nessas frestas, foi muito operando no vazio, foi muito fazendo o que no Arruaças eu chamo de garrinchamento. É você saber que a bola está contigo, mas tem um lateral ali te marcando e você não consegue passar por ele. A não ser que você vá para o vazio, porque ali ele não te alcança. Então, essa prática dentro de escola, ela é muito problemática, porque nós estamos, inclusive, sufocados por uma blindagem curricular, que nos coloca dentro, né, de currais curriculares que são castradores da experiência da educação. Mas, ao mesmo tempo, não é por causa disso que eu vou achar que a gente tem que desprezar a escola. A gente tem que disputar a escola. Eu não sou um cara bom para apresentar alternativa, eu não sei. Porque eu acho que isso se aprende fazendo mesmo. Porque eu acho que isso, inclusive, se aprende com a experiência de quem está na ponta. Nós estamos ferrados do ponto de vista da educação. Porque a pandemia aprofundou o desencanto da escola. Eu sou um sujeito que não acredita em educação sem corpo. E nós estamos vivenciando o drama de ter que educar sem o corpo, porque tem que educar sem o corpo mesmo nesse momento, já que nós estamos numa situação de emergência sanitária. Como é que nós vamos conseguir reconstruir, construir, inventar a escola como um espaço de educação? É o desafio que tem pela frente. Na minha opinião, isso é uma disputa vigorosa, que implica, sobretudo, num debate muito sério
sobre os currais curriculares que não querem preparar a gente para a vida, querem preparar a gente para o mercado. Esse é o desafio que a gente tem pela frente. Vamos vencer? Eu não sei, mas é o que dizia seu Pastinha. Se o birimbau tocou, nós não temos outra alternativa. A gente tem que jogar, né? Mas é um drama. A situação é braba. Por isso é que eu digo, com a poética só não dá. Tem que ter política. E com a política só não dá. Tem que ter poética. Sim, mas queria te agradecer muito por todo o diálogo, pelas contribuições. Foi um presente para mim poder estar aqui contigo nessa interlocução. Te acompanho há muito tempo, espero te acompanhar ainda mais. Enfim, foi muito importante conversar contigo hoje. E seguimos. Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, agradeço. Agradeço, estou curioso para conhecer a tua dissertação. Desejar para você aí uma ótima defesa de mestrado, com muito axé, muita força. E aí, vamos lá, me passa depois aí que eu estou curioso, quero ler. Vamos lá, que é assim, vamos trocar experiência. Então, pronto, já fica aqui o seu compromisso público de mandar para mim. Passo sim, pode deixar. Gente, só tenho que agradecer a vocês, muito obrigado, saúde para a gente, tranquilidade, né? E vamos vivendo, vamos tocando a bola, nem que seja de sacanagem. É isso aí. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Gleice, Ari. Não, gente, tenho que dizer mais não, só agradecer a Simas pelo maravilhoso encontro, pela maravilhosa conversa. Desejar que a gente continue em diálogo também. Estou muito encantada para falar qualquer coisa. Acho que tem que terminar com Simas mesmo. Valeu, e gente. A gente obrigado. Se encontra quinta-feira com o Nego Bispo para seguir nessa responsa, hein? Simas, canta para subir. Pô, já cantei tanto, cantei a beça. Cantei demais para subir, Mas gente. tem que fechar. Tá, vou fechar rapidamente. Eu não vou nem lembrar direito. Termino com a elegia ao corpo, um ponto que eu fiz para a dona Maria Mulambo, que eu canto assim. Maria Mulambo, o meu corpo eu te entrego, para que me seja leve, alegre o corpo que eu levo. Maria Mulambo, trabalhando na calunga, samba de caboclo, gira o mundo na macumba. Arde o corpo da mulher na madrugada, o porto do meu barco é quem me quer na encruzilhada. Acendo o fogo do amor na lua cheia, vive morto o corpo que no mulambeia, vive morto o corpo que no mulambeia, vive morto o corpo que no mulambeia, vive morto o corpo que no mulambeia. É isso aí, gente, valeu. Muito obrigado. Saúde pra gente. Obrigado, Simas. Saúde. Valeu. Saúde. Valeu.